Salvador. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela seta alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Este mundo vive muito a pensar, cujo coração transborda de pensar. Dali a mensagem de amor sem par, Guarda o contacto, deves tu guardar. guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela Seta alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. eres tu com Deus, comunhão, obedecer. Tua graça em ti sempre permanecer. Que o mundo possa em ti ver. Guarda o contacto Com supremo ser, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. pela Seta alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Desde que o Espírito implante em ser o amor de Cristo de final prazer. Ele neste mundo todo mal vencer. Guarda em contacto, Com teu Salvador e terás poder. E aleluia. terás por guarda. Contacto com teu Salvador, e o fim do mal não te cobrirá. Pela seta alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Glória a Deus, toda honra e toda glória é de Senhor. Só o Senhor merecedor. Glória a Deus. Eu canto. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Esse acho que os irmãos conhecem, que é bem simples, né? É 525. 525. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Velhos reinos desse mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Glória, Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. o clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo vem Jesus. Glória. Glória, glória, aleluia.
santidade, toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizados, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irá cantar, vencendo Vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. glória a Deus. Agora é o irmão. Vamos louvar mais um, né, São Pedro? Eu quero louvar um louvor, irmão. Eu cresci ouvindo esse louvor. Então vamos louvar esse louvor. Então, para 15. Esse louvor é um louvor bem conhecido, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quase todo mundo, né, conhece esse louvor. Número 15. Aleluia. Como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue venceu para salvar um tão pobre pecador. A igreja canta o refrão. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, Converter-me não quis. ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abriu e agora me alegra em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. A igreja. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegra em sua luz. Onde estou então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar
agora me alegra em sua luz. Amém, igreja? A igreja pode aplaudir o Senhor Jesus. Eu quero agradecer a igreja, né? A igreja pode sentar em nome de Cristo por ter feito esse coral bem bonito para Jesus. Então, amado, todos nós viemos a cultuar o Senhor, né? Então, a Bíblia diz: aquele que tem canto, aquele que tem palavra, traz uma palavra. Eu aprendi a louvar o louvor da harpa, né? Teve na igreja, a irmã louvava e eu acompanhava. E ali a gente aprende. Então, todos nós vamos aprender, né, a louvar o louvor da harpa, aprendendo um com o outro, né? Tem irmão que tem um louvor que eu não conheço, mas a irmã vem aqui na frente e louva. Se não quiser usar o microfone, mas louva também seu microfone, né? E ali a gente acompanha a irmã louvando. Porque muitas vezes a gente usa back, mas aí fica só o irmão cantando aqui na frente, e muitas vezes o irmão fica ali sem, né, só ouvindo. Está ali só ouvindo o louvor, mas às vezes nem ajuda a louvar. Então a gente vai estar junto para nós louvar o Senhor Jesus Cristo. Todos nós juntos. Amém? Então, cada um de nós vai trazer algo para o Senhor. Então o culto é feito todos nós juntos. Não é só o pastor que vai fazer o culto, mas cada um de vocês vai fazer algo para Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Não tem nada difícil. É só perder o medo, né? Tem uma palavra, não precisa pregar, não precisa louvar bonito, porque tudo que a gente faz para Jesus é tão bom, irmão. Deve estar aí tão bom que né, muitas vezes para agradar o público, vocês precisam louvar bonito, né? Para agradar uma multidão de pessoas, mas para Jesus não. A parte da simplicidade do coração, né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes você não quer usar o microfone, mas pastor, eu quero louvar um louvor. Amém, pode louvar. Eu quero ler uma palavra, não precisa pregar, mas só ler um versículo ali, né? Você já fez, né, aquilo que agrada o Senhor, né? Ler aquele versículo ali já está de bom tamanho. Não precisa você dizer, eu não vou ler porque eu não sei pregar. Não estou chamando para pregar, para ler um versículo. Ler um salmo, né? Lá na igreja tem um irmão que toda vez que eu chamava ele, né? Ele lia só salmo. E devido a ler tanto salmo, agora já está lendo os outros livros. Então significa que está lendo a Bíblia, né? Então é assim, nós vamos estar, louvado seja o nome do Senhor, trazendo os irmãos para sempre ter uma palavra para ler. Louvado seja o nome do Senhor, porque junto, interagindo junto, né? Porque se nós não praticarmos, não exercer, nós não vamos se desenvolver, né? Então não tenha medo de falar, não tenha medo, né? É só você abrir a boca, porque quem vai colocar as palavras é o Espírito Santo. Amém, igreja? Então, não tenha medo nem vergonha. Não tenha medo nem vergonha. É só abrir a boca e falar. As palavras estão na Bíblia. Se você fosse falar a palavra, né, sua, só se você fosse contar um testemunho. Mas no momento que você abrir a Bíblia, né, ali é como que a boca de Deus estivesse aberta. E ela vai falar comigo através da sua palavra, né? O pregador, ele não tem mensagem se ele não abrir a Bíblia. Se ele não abrir a Bíblia, ele vai, é só a palavra dele, né? Mas no momento que você lê, abre a Bíblia e lê, ali é o próprio Deus que está falando, né? Não é a palavra do homem, mas assim do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem tem um salmo, lê. Quem tem uma palavra, lê. Quem tem uma palavra nessa noite para ler? Quem tem? Para vir aqui na frente. O irmão tem uma palavra. Quem outra pessoa tem uma palavra? Você tem uma palavra? Você tem? O irmão tem uma palavra para ler? A irmã Francisca, a irmã Maria tem uma palavra para ler?
É só ler a palavra do Senhor Jesus, só um versículo você abrir e ler, né? Já é o bastante para o Senhor. Amém? Então, os irmãos têm uma palavra, vem aqui na frente ler o Senhor Jesus. Irmã Maria tem uma palavra, amém, irmã Maria? Nós queremos ouvir uma palavra. Né? Amém? Nós queremos ouvir uma palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser qualquer palavra da Bíblia, qualquer versículo, né? Qualquer versículo da Bíblia serve. Louvado seja o nome do Senhor. É só ler e deixa o Espírito Santo de Deus, ele vai falar comigo, vai falar com aquele que está ouvindo. É só ler. Agora você vai dizer assim: mas eu não vi nada, eu fiz só ler o versículo, mas aquele versículo está falando com alguém, vai falar comigo, com alguém que vai ouvir. É só você abrir a boca e falar, somente isso, só falar o versículo. É o Espírito Santo de Deus que vai falar, porque ele está em nosso meio. Então ele quer ouvir, né? Ouvir cada um de vós. Ele quer ouvir a irmã Francisca, ele quer ouvir a irmã Maria, ele quer ouvir o irmão Candinho, ele quer ouvir qualquer um de nós, né? Ele quer só ouvir. Então, é como Deus diz assim: filho, fala comigo, fala para mim, né? Abra sua boca, fala algo para mim. Amém. Eu vou ler aqui João 11, a cura do paralítico. João capítulo 5. João 5, paralítico que desce. Glória a Deus. Aleluia. Então, depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em Hebreus Betesda, o qual tem almeides. Este fazia grandes multidões de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento
das águas. Amém? Glória a Deus. Só uma glória do Senhor Jesus por essa palavra. Amém, igreja? Então, veja só, irmã Maria leu uma palavra, né, poderosa, a qual Jesus fez grande milagre na vida daquela pessoa ali, né? Pessoa que estava paralisada, pessoa que estava ali enfermo, né? E eles receberam um grande milagre de Jesus ali naquele lugar. Eu creio que Jesus está aqui em nosso meio. Os irmãos podem sentar. E Ele quer fazer um grande milagre em nossa vida. Como Ele quer fazer esse milagre? Irmão, Jesus, Ele quer, você já é um milagre, Jesus, Ele quer lhe usar, né? Então, assim como Aleluia. Veja só, quantidade de pessoas que estavam ali paralisadas. O que é paralisia? Né? Pessoa que não tinha, vamos dizer que não tinha serviço de nada, estava paralisado, sem movimento, né? E veja só, quando Jesus curou aquelas pessoas, eles foram transformados, e eu creio que eles começaram a dar testemunho daquilo que Jesus fez na vida deles. Eles tiveram ânimo, tiveram aquela força, aquela vigor, aquela vontade, né? Foi uma coisa tão boa que Jesus fez na vida deles, que eles sentiram, irmão Cândido, desejo de falar para as pessoas. E toda vez que eles encontravam com alguém, eles falavam daquilo que Jesus fez na vida deles, né? Então, veja só, o poder de Deus foi grande na vida deles. Então, palavra poderosa que a irmã Maria trouxe. Então, que Deus continue abençoando, né? Então, nós estamos numa escola, né? Uma escola, todos nós aqui somos discípulos. E Jesus quer ensinar a cada um de nós. Jesus não quer que você viva ficar o tempo todo, né? Cada um de nós tem algo, porque Deus tem um dom dele e Ele quer distribuir para cada um de nós. E Ele quer que você venha descobrir os seus dons. Ele não quer que você vai ficar o tempo todo só como ouvinte. Não, Ele quer que você se envolva, participe, né? Você não é para ficar de fora, você tem que participar. Ele quer que você participe. Deus, Ele é um ser poderoso, rico, mas Ele é diferente do ser da terra. Uma pessoa rica da terra, né? Só quem participa de um encontro, de um banquete, de uma festa, de uma pessoa rica, é só uma pessoa que é rica também, pessoa que no mesmo nível deles, na mesma sociedade deles, né? É claro que ele não vai na casa do pobre convidar um pobre, né? E assim Jesus é indiferente, ele vinde a mim, aqueles que estão cansados, né? Sobrecarregados, né? Porque eu vou lhe ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos no local certo, no ambiente certo, para nós aprender de Jesus. Porque Ele que vai nos ensinar. A partir do momento que você tomar uma posição, a partir do momento que o irmão Cândido vier, a irmã Maria, a irmã Francisca, né, vier sempre a trazer algo, não venha da sua casa com a mão vazia, né? Traga o seu melhor para Jesus. O seu melhor para Jesus, para Deus, não é a oferta, né? Não é a oferta que vai ser ofertada aqui, não. É um louvor, né? É um versículo, né? Você vai trazer. E nós vamos aproveitar, porque estamos só entre nós, né? Está só entre nós. No dia que tiver uma multidão, irmão Cândido, aí você já está acostumado, nem tem mais medo, não tem mais nem vergonha, né? Você vem, você está ali, já quer outra, mas o pastor me chama de hoje, eu quero ir hoje falar algo que Deus fez na minha vida para essa multidão que está aí. Então, por isso a gente vai aproveitar e está trazendo sempre um irmão, venha para trazer um versículo, ler um versículo, né? Porque no dia que eu só vou pregar, né? E eu sei que a palavra vai nos alegrar, mas a gente quer mais dos irmãos, os irmãos venham se desenvolver mais, porque, né? Alguém quando chegar vai dizer, irmão,
né? Como o irmão está desenvolvido, né? Olha o irmão, onde o irmão está já lendo a Bíblia, já louvando louvor, né? E aí sempre vai ser uma maravilha na vida de alguém, né? Então esse é o momento de nós compartilhar um com o outro. O que nós vamos compartilhar um com o outro? Né? É um louvor, um versículo. Não tem vergonha de chegar assim, pastor, eu tenho um louvor hoje para me louvar, né? Pastor, eu tenho uma palavra para me ler. Não tem vergonha disso, venha e leia a palavra, cante o louvor, porque nós estamos aqui para fazer um culto para Deus. Nós estamos fazendo parte desse grande encontro, né? Onde que Jesus está bem no centro. E eles, se eu quero ouvir o louvor do irmão, imagine Deus, imagine Jesus, né, irmão Francisco? É ele que está sentado aqui e quando você vê um filho seu cantando, louvando, né? Falando palavras de amor para você, né? De repente você está ali triste, e aí o seu filho se levanta e começa a falar palavras de amor, falar palavra bonita, uma poesia, porque louvor é poesia, é cantar, imagina só você cantar para Deus, né? Um louvor para Deus, ele vai ficar muito feliz, né? Se meu filho veio hoje, mas ele cantou para mim. O meu filho veio me visitar hoje, mas ele cantou para mim, né? Ei, pastor, mas está ruim, que nem cantar eu sei. Mas você sabe ler uma Bíblia, você sabe ler um versículo? Amém, já está de bom tamanho, porque você está cantando também para Deus, já está dando uma palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele não cantava, ele escrevia as poesias na Bíblia. Tem tantos poemas com ele, né? Aleluia. Palavras boas. Vamos trazer os irmãos também tem uma palavra. Aleluia. Tem um versículo Também? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando está dando esse problema assim, irmão, já é dando sinal que não está mais querendo, está mais bom. Então a gente tem que se preparar para comprar outro, né? Às vezes quer sentir. Glória a Deus. Em Provérbios, palavras de sabedoria. Provérbios. Vamos pegar 24, 17 e 18. Os provérbios são palavras de sabedoria e de aconselhamento. Sabedoria 24. Não. Provérbios 24, 17 e 18. Amém? Glória a Deus. Provérbios são palavras de sabedoria. Sabedoria é parecido com a inteligência. Tem gente que é inteligente, mas não sabe usar a inteligência. Então não é sábio, né? Já o sábio, ele sabe usar a sua inteligência e dar conselhos. Assim como o rei Davi, Salomão, através do Espírito de Deus, dava os conselhos. Então ele diz assim, 24, 17: se o teu inimigo cair, não te alegres com isso, e não enxute o teu coração se ele tropeça, para que Deus, o Senhor, não veja isso e fique aborrecido contigo, e retire sobre ele o seu castigo. Então, aqui está falando de quem? Se o teu inimigo cai, tem gente que quando vê o inimigo, né, uma pessoa, que está falando de pessoas, cair, tropeçar, ele acha bom, sorrir. Então Deus lá nos céus vê isso
retira a sua bênção e dá para ele, para a pessoa que caiu, né? Então, e aqui está falando de inimigo, imagine seu próprio amigo, né? Aqui está falando para não sorrir do seu inimigo. Imagine o seu amigo, alguém que está perto de você. Você vê alguém caindo, tropeçando, você está ali sorrindo da pessoa, né? Então, a gente não pode fazer isso para a gente não perder a bênção de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada para Deus. Irmão, pode sentar. Essa palavra para o irmão, vamos falar cair. Aleluia, Deus, uma comparação. Vamos chamar a irmã ou o irmão aqui para ler uma palavra aqui na frente. Aí, se a irmã muitas vezes lê e erra na leitura, aí o irmão não pode mandar da irmã. Por que muitas vezes o irmão não quer vir aqui na frente? Porque ele acha que vai errar, acha que não sabe e acha que o irmão vai mandar. Ele já vem com esse pensamento, o irmão vai ficar, mandando, depois. Então, nós não podemos fazer isso, porque Deus ele pode tirar a bênção de você e passar para o irmão, e botar o irmão lá em cima, E Deus ele faz isso, porque ele fez na vida de José, na Bíblia. O que os irmãos de José fez com ele? O irmão José tinha inveja de José, Pegou José era um filho que obedecia, os irmãos não obedeciam, tinha inveja. Pegou José, jogou no poço, e Deus pegou José, tirou daquele poço, e transformou José num grande governador, e passou a matar a fome com seus irmãos, É isso que Deus faz, Vamos trazer as crianças tudo aqui para frente para nós. Todas as crianças aqui para frente, essas tudo. Cadê as crianças que vêm cultuar o Senhor? Dá uma das crianças. Pode vir tudinho aqui na frente, as crianças de Jesus. Para cá, fica aqui. Tudinho as crianças, vem tudo aqui para frente. Aleluia. Fica aqui na frente das crianças que vem. Fica aqui na frente das crianças. Pode vir, Aleluia. Vou botar aqui um louvor, e as crianças vão. Pode ficar na frente aqui. Vai, menino. Ela quer cantar. Canta, Luiz. Tá com vergonha de quê? Olha pra cá, ei, cabeludinho, olha pra cá. Abraça a calça, abaixa o vestido. Não, não, você menino. É cabeludinho que a gente chama, não sei qual é o nome dela, não. Dá, neném, João. Ei, cabeludinho, qual é a sua praça, meu filho? Pastor, sente sua falta, não é, Nath? Esse meu pastor sente sim. Volta logo pra Cristo, e o pastor contou 99 ovelhas contou, e viu que uma faltou, e viu que uma ovelhinha faltou, e saiu a procurar. Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar. Onde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. E o pastor chamou, e a sua ovelhinha encontrou, e a que se perdeu achou. Então feliz pra casa ele voltou. Mexe a mão, pode. Mexe a mão, ovelhinha, mexe
pode orar, que o pastor vai te encontrar. Oi, Nath! Eu tô super feliz de estar aqui com a sua turminha. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar o louvor das ofertas. Isso. Seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No momento que a gente for louvar, o irmão vai ofertar. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Senhor. Te abençoe, meu Pai, a tua casa, teus filhos, em nome de Jesus. Vamos lá, Senhor. Aleluia. Senhor, minha oração, seguidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Aleluia. Senhor, minha oração se tornou solidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Aleluia, Deus. Abra o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Aleluia, Deus. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Aleluia, Deus. Abre o céu, Senhor, deixa a chuva descer. Aleluia, Deus. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. Aleluia, Deus. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a chuva descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia, Deus. Deixa a chuva descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Aleluia, Deus, nós somos uma terra seca, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai, ser inundado, molhado pela Tua palavra, Senhor. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Pai, que Ele venha nos untar, trazer alegria, paz. Que Ele venha, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida da igreja nesta noite, Senhor. A cada um, meu Pai, que tiver ouvido o som, meu Pai, dessa tarde. Inunda, Pai. Molha, Senhor, no Teu, com a Tua palavra, com o Teu Espírito Santo. Oh, Pai, abre, Senhor, o coração do Teu povo. Bendito seja o nome do Senhor, Pai. Aleluia, Deus. Senhor, minha oração se tornou solidão, se tornou um deserto.
Até minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou uma sequidão, se tornou um deserto. Aleluia. É minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abra o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra sei que está aqui, terra seca sou eu. Abra o céu, Senhor, deixa a chuva descer. A terra sei que está aqui, a terra seca sou eu. Aleluia, Deus. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, enxergar essa terra seca. Aleluia, Deus. Está no Senhor, amém? Em nome do Senhor. Coloca a tua mão santa para cá. Santo, né, em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos pelas ofertas, orando, meu Pai, por tudo que entrou em tua casa, Senhor, te damos graça. Que o Senhor possa abençoar e multiplicar na igreja, multiplique, meu Pai, na vida dos irmãos, daqueles que ofertou de coração, aqueles que não tiveram mais desejoso no coração para ofertar, Senhor. Que o Senhor possa abençoar eles, para que eles possam ter. Louvado seja o nome do Senhor para abençoar a tua obra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então nós te damos graça, te agradecemos por tudo que entrou. Multiplique, Pai, e abençoe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diga amém. Amém, igreja? Vamos para a palavra de Deus. Abre sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo, capítulo 3. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo é o 1. Salmo capítulo 3, versículo 1. Senhor, Pai. Aleluia, Deus. Tu és o nome do Senhor. Toda honra, toda glória é para ti, Senhor. Aleluia. Capítulo 3, o versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos encontram?
Aleluia. Aleluia, Deus. Senhor, como se evolui o número dos meus opressores. Numeroso é o que se revela contra mim. Ainda a gente pode sentar, irmão. Aleluia, Deus. Algumas Bíblias tem outras palavras, mas a mesma tradução diz que o socorro vem de Deus. Esse salmo é um salmo de Davi. Davi, quando ele teve de fugir, né? De quem que Davi estava fugindo? De Absalão, seu próprio filho, né? Veja só, um pai fugindo do seu próprio filho, né? E Davi, ele estava fugindo não por medo, né? Medo do filho, porque Davi amava o seu filho. Mas aqui o filho de Davi, Absalão, deixou que o inimigo venha sentar no coração dele, e ele passou a perseguir o seu próprio pai. E ele ajuntou uma tropa de soldados e disse: olha, nós vamos agora pegar Davi e matar, atacar Davi e matar, né? Agora imagine só o plano que o inimigo tem colocado no coração, né, do próprio filho. E chega até no ponto de soldados de matar Davi, né? Aquele Davi que matou Golias. Você vê que Davi, a fé de Davi em Deus, a confiança que Davi tem em Deus é tão grande, uma confiança tremenda que Davi tem em Deus, irmão. Davi, ele nunca perdeu uma batalha. Imagine só se Davi matou com uma pedazinha, naquele tiriquezinho, naquela fundazinha, matou um gigante. Davi, é claro que Davi, ele não perdia para o filho dele, né? Se Deus estava com Davi, Davi ganhava toda a luta. Então, Davi, ele fugiu do seu filho, não por medo, mas para que Deus não viesse, né, destruir o próprio filho dele, porque ele amava o filho dele. Porque ele sabia se Absalão viesse contra Davi, né, o próprio Deus destruía Absalão. Davi matava. Ele não fugia de uma guerra. De nenhuma guerra Davi fugia. Ele nunca correu com medo de nada, porque ele tinha confiança em Deus. Então Davi aqui, vamos ler o versículo 2. Como Davi, ele se expressa, Jesus, aleluia. Quando ele diz assim, o meu socorro não vem de homem, mas vem-se de Deus. Então, se o socorro vem de Deus, né? Você confiar, né? No momento aqui, Davi confiando na vitória antes de acontecer, né? Antes de isso acontecer, Davi já estava confiante. Ele confiava, ele tinha certeza, né? Que Deus não, mesmo que ele viesse, Davi teve muitos inimigos. Davi teve muitos inimigos, né? E ele não deixou momentos algum se abater por causa dos seus inimigos. Você sabe o que é uma pessoa abatido, né? Fracassado, derrotado? Quem que não tem adversidade, né? Como é que está escrito no título aí na sua Bíblia em cima do versículo 3? A diversidade. Aqui na minha fala diferente, é o socorro vem do Senhor. Mas a diversidade, quem que não tem diversidade aqui? Todos nós temos, né?
qual é a diversidade de Davi aqui? Era uma perseguição que ele tinha agora, né? Ele estava enfrentando uma grande luta, e olha que não era de um inimigo, o próprio filho dele, né? Querendo matar ele. É uma luta tremenda, mas só você como um servo de Deus, né? Isso porque tem pessoas que dizem, mas isso está acontecendo comigo, será que eu estou no lugar errado? Será que eu fiz a coisa certa? Por que está acontecendo isso comigo? Como é que pode eu, servo de Deus, o meu próprio filho, querendo me matar? Que maldição é essa, né? Tem pessoas que eles só vêm para julgar, né? Tem pessoas que por não conhecer, né, a divindade de Deus, só vem para querer condenar as pessoas. E Davi parece estar ele no meio rodeado de inimigo, irmão. Mas Davi confiante, né? Porque ele sabia que estava passando por aqui e dali, mas não ia permanecer, ia passar. Porque tudo que vem, as adversidades que vem para a nossa vida, não é para permanecer, não vai permanecer. Mesmo que venha outra, eu já passei por tanta diversidade na minha vida, irmão. Se eu for contar para os irmãos, vou passar a noite toda contando. E hoje passa ainda. E hoje está passo, né? Mas não significa que eu vou embarrar no meu caminho, desistir e parar. Não. É continuando confiante no Senhor. Porque mesmo que você está passando por luta hoje, mas isso você mesmo está profetizando que vai passar, né? Você não vai dizer que vai permanecer. Você vê que Deus coloca até dentro da gente uma palavra profetizando que vai passar, né? E quando alguém chega para você e diz assim, irmão, estou passando na minha casa, né? Já o próprio Deus coloca essa palavra da gente, né? Que você mesmo está profetizando que vai passar, né? Irmão, estou passando por isso na minha vida, né? Passando por uma enfermidade, estou passando por dificuldade no meio dos filhos, ou até mesmo do esposo, estou passando por luta no trabalho. Então, você já está profetizando, Deus já colocou isso na gente, para você próprio profetizar que está passando, né? Não vai permanecer. Tanta luta que a gente tem passado, né? E a gente permanece de pé. Então, assim como Davi confiava, nós como servo de Deus, conhecendo a Deus, nós vamos aprender a confiar. Porque tem pessoas que quando passa por uma luta, por uma adversidade, a primeira coisa que vem na mente dele é dizer assim, eu não vou mais para a igreja. Eu não vou mais, né? Eu não vou mais, eu vou ficar aqui, fazer igualmente Maria. Maria passou por uma adversidade, uma luta. Qual foi o que Maria e Marta passou? Morreu-se o seu irmão, né? Quem conhece a história de Maria, né? E lá vou levar qual o livro que fala sobre a morte de Lázaro, né? Morreu o irmão de Maria, Maria chamou Jesus não foi, e ali ele estava passando por uma grande luta naquele momento, né? E ali Maria resolveu ficar em casa, sentada, parada. Eu não vou mais, não vou ficar aqui no meu campo, porque eu perdi meu irmão, e o que eu mais confiava não veio me socorrer. Então, Marta não foi atrás de Jesus, né? Então tem pessoas sim que quando passa por uma luta, né? E diz assim, eu orei tanto, quanto mais eu orei, mais parece que a coisa ficou difícil, né? Na igreja tinha uma irmã passando por luto pelo marido, né, no mundo, né, e na igreja, um tempo na igreja, um tempo no mundo, um tempo na igreja, no mundo. E aí a irmã, nós fazendo campanha, orando, eu disse, irmã, se você não está vendo nada acontecer, mas continue crendo, tenha fé. Porque muitas vezes parece que quanto mais a gente ora, mais parece que a luta vem, é porque Deus está nos treinando, né? Deus está nos fortalecendo, e Deus está fortalecendo o quê, pastor? A minha fé, a sua fé, né? Está me treinando. Porque lembra-se que o apóstolo Paulo diz assim, a minha fortaleza, né, vem nas minhas fraquezas, né?
Quando parece que eu estou fraco, aí que eu estou forte. É Deus fortalecendo, né? Então, Davi, ele tinha essa confiança. Vamos ler o versículo 2. O versículo 2, ele diz assim, ó: são muitos que dizem a meu respeito, Deus jamais socorrerá. Tem gente assim, que não acredita no Deus que você serve, né? Eles não acreditam, e quando vê você passando por uma luta, ele diz assim: jamais Deus vai te livrar dessa. Eu quero ver se Deus vai te livrar dessa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aconteceu lá no livro de Jó. Satanás, quando ele se apresentou diante de Deus, ele falou em Jó, porque você sabe que o inimigo, ele não fica satisfeito, ele nunca vai ficar satisfeito, né, com a minha vida, com a sua vida, e principalmente quando você está servindo a Deus, principalmente quando você está caminhando, né, principalmente quando você está indo para a igreja. Ele não vai ficar satisfeito, ele vai caçar bombeiro de tirar você da igreja, né? Ele vai caçar bombeiro de colocar algo no seu caminho para você não ir, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jó também, como servidor, ele teve grande confiança em Deus. Jó, ele confiava, ele tinha certeza de quem ele servia. Por isso nós temos que descobrir quem é o Deus que você serve, para você ter uma certeza, uma confiança naquilo que você serve. O nosso Deus, ele nunca vai deixar, né, momentos algum você só desamparado. Aleluia. Bendito seja O nome do Senhor. Abre sua Bíblia no livro de Jó. Aleluia. capítulo 2. Capítulo 2. A aprovação aumenta sobre Jó. Aleluia, Deus. Santo és o nome do Senhor. Intertinho de salmo. Você está em salmo, só você ir para frente. Só um pouquinho. Você vai envolver o de Jó. Depois de salmo. Aleluia, Deus. Só voltar um pouquinho. Final do Salmo de Jó. Final de Jó. Aleluia. Depois que ela. Glória a Deus. Jó capítulo 2, e o versículo 1. Diz assim: outro dia os anjos, os servidores celestial, voltaram a se apresentar perante O Senhor. E Satanás, o acusador, também estava entre eles, para da mesma maneira ser ouvido por Senhor. Bem, veja só, ó, inimigo, amado. Satanás, ele não vai. Você pensa que esse momento aqui vai impedir que ele entre aqui nesse ambiente? Porque nós estamos fazendo um culto aqui? Não. Ele se aproxima, né? Ele entra dentro da igreja, né? Ele observa tudo o que está acontecendo ali. Ele observa a sua vida. Veja só que ele entrou num ambiente que estava Deus e os seus anjos. Ali Deus fazendo uma reunião com seus filhos, com seus anjos. E Satanás, né, se aproximou daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E veja só que o acusador, ele queria mais. O versículo 2 diz assim: então ele questionou. Satanás, quando ele se apresentou diante de Deus, Deus perguntou para ele:
de onde ele tinha vindo, no versículo 2. De onde eu venho? E Satanás lhe diz o seguinte, e deu a resposta: eu venho de Perabolã e da terra, e ia e vinha pelo caminho do mundo. E ali o Senhor então diz: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele. É um humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Está vendo, igreja? Essas palavras, o próprio Deus, imagina o próprio Deus falar de bem de você, né? E olha que Jó estava na terra, mas ele se desviava do mal, né? E Deus, o próprio Deus falando de Jó, falando bem de Jó. Você vê que Satanás já tentou tantas maneiras para entrar na vida de Jó, mas não tinha conseguido. Não conseguia entrar na vida de Jó. E ele não ficou satisfeito. Ele foi até Deus acusar Jó. E Jó, acusar Jó, porque Jó nunca deu motivo nenhum para Satanás entrar na vida dele. Jó era um homem da terra, era um homem mais rico, mais abençoado por Deus. Na terra, Jó era um homem mais justo, temente, obediente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o Senhor diz, no versículo 4, diante do Senhor, Satanás declara: é porque não tocaste na pele. Aleluia. É porque não tocaste na pele dele, a pele por pele. Tudo quanto ao ser humano tem, ele lhe dará para salvar a sua vida. Ora, entende, a tua mão agora mesmo tocar-lhe nos seus ossos, na carne, e ele prometeu amaldiçoar e blasfemar a tua face. Então o Senhor declarou a Satanás: e eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo poupaste somente a vida dele. Então Jó foi tocado, ele não foi castigado, ele foi tocado, né? Deus permitiu. Aleluia. Assim na nossa vida, nós somos servos de Deus. Você é um servo de Deus. Irmão, Satanás não vai tocar em você se Deus não permitir. No servo dele, a pessoa do mundo não é diferente. Do mundo, né? Satanás está lá, toca quando quer, porque já é, o próprio Satanás já chama ele de cavalo, né? Cavalo deles. Pessoa do mundo, Satanás faz o que quer, né? Leva para o que quer, usa do jeito que quer. Mas você que está na presença de Deus, você que é servo de Deus, você que já se entregou para Jesus, né? Satanás não faz de você um diabo, não. Ele não toca de você na hora que ele quer, não. Ele pede permissão para Deus. E se Deus só vai permitir, louvado seja o nome do Senhor, se o inimigo tocar na sua vida, né? Se você estiver pronto, preparado, assim como a Jó, né? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, Satanás tirou tudo que Jó tinha: os filhos, fazenda, tirou tudo, né? E depois tocou na sua saúde, colocou uma lepra em Jó, e Jó não blasfemava de Deus. A sua mulher não resistiu tanto sofrimento na vida daquele homem, não porque a mulher de Jó não era crente. A mulher de Jó era serva de Deus, mas só que ela não aguentou tanto sofrimento na vida daquele homem, e ela chegou no ponto de dizer assim:
quando foi tirado tudo dele, fazenda, filho, perdeu 10 filhos, tiraram a saúde, e a mulher chegou, olhou para ele e disse: tu vai, né, acreditar num Deus desse, blasfema desse Deus e morre, né? Por quê? Porque Jó, ela era uma crente, ela não serve de Deus, mas só que ela não aguentou de ver tanto sofrimento na vida daquele homem com o servo de Deus. Porque, irmão, tem gente assim, tem pessoas que não aguentam, né, quando vem a adversidade, a luta. Tem uns que é mais forte, mas tem uns que é mais fraco. Tem uns que desistem, tem uns que... Tantas pessoas, né, que eu já vi se afastando, né, da igreja por causa da luta. Se afasta, né? Mas tem uns que permanecem mesmo com luta, mas ele permanece, né? E muitas vezes a pessoa que conhece a sua vida diz: onde que esse homem, essa mulher acha tanta fé? Porque essa mulher passa por esse homem, passa por tanta luta, mas continua glorificando a Deus, continua na igreja, continua louvando o Senhor, né? Mas tem pessoas não, irmão. Tem pessoa que quando vem a luta, ele desiste, ele se afasta. Assim como aconteceu na mulher de Jó. Mas Jó não, Jó permaneceu. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, Simplesmente ele disse: mulher, tu falaste igualmente uma louca, né? Nós viemos para esse mundo sem trazer nada, também voltamos sem levar nada, né? Tem pessoa, ele disse, se alegrar-te quando Deus dá bênção, né? Se alegrar-te quando Deus dá, né, riqueza, vida boa, saúde. E por que também não se alegrar também quando está passando por uma luta? Porque tem crente assim, tem crente que é assim, irmão, que quando está recebendo bênção, glória a Deus, aleluia, dentro da igreja, mas quando Deus permite porque tem crente que acha que ele não adoece. Tem crente porque se eu aceitei Jesus, agora eu não adoeço mais, Satanás não vai mais tocar em mim, eu não vou mais passar por... Irmão, não é porque você é crente, você vai passar por luta. Aí que passa, vai vir uma enfermidade, vai vir algo, aí que você tem que ir à igreja, glorificar a Deus, fazendo com Jó, não parar. Porque tem gente que uma coisinha de nada para, e diz: não fui, por que não fui hoje? Por que não foi hoje, irmão? Não, pastor, quando eu fui hoje, eu estava sentindo aquilo. Aí que você tem que ir. No momento da sua caminhada, no caminho, né, você recebe a sua cura. Você lembra do 10 leprosos? A gente tem que se espelhar na Bíblia. Os 10 leprosos, quando eles veio até Jesus, eles saíram lá quando eles estavam leprosos, não foi isso? Os 10, eles estavam lá no local onde ficavam os leprosos, saíram de lá leprosos. Chegou até Jesus, leprosos, não foi isso? Quando ele chegou até Jesus, eles não ficaram curados. Quando ele chegou até Jesus, eles não receberam a cura. Mas quando Jesus disse assim: agora vocês voltam e vão se apresentar ao sacerdote. No caminho, quem é o sacerdote? Eles iam, o sacerdote é aqueles que tomam conta das coisas de Deus. O sacerdote vamos dizer que é um pastor hoje, né? Ele diz: agora você volta e se apresenta o sacerdote, né? E no momento que eles foram leprosos, do caminho receberam a cura. É como já disse assim: vocês agora voltam e vão para a igreja, né? Vão se apresentar o pastor de vocês. Vocês sabem por que vocês estão leprosos assim? Porque vocês não obedecem, né? O pastor de vocês estão leprosos, mas volte, né? Qual o motivo que fez você se afastar da igreja? Foi a lepra? Foi a doença que veio, né? Então, a gente deve se espelhar na vida de Jó e de Davi, homem que tinha confiança, né? louvado seja o nome do Senhor. E Jó ele não blasfemou. Aleluia. Nós vamos encerrar aqui no versículo da no livro de Salmo, capítulo 3, voltando para ele de novo. Salmo, capítulo 3. Onde diz no versículo 3 e o 4, no versículo 3 e o 4, capítulo 3 de Salmo, diz assim: ó:
Mas tu, Senhor, quem que diz isso? O outro servo de Deus chamado Davi, né? Servo de Deus Davi, igualmente Jó, é igual uma ovelha, passando por luta, mas não berra, não blasfema de Deus, né? Assim é Davi. O que Davi diz? Mas tu, Senhor, és o meu escudo, proteção, a minha glória, o que me ergue a cabeça. Está vendo? Davi está dizendo que o Senhor, que dele, és o meu escudo, não é isso? O que é escudo? Quem sabe o que é escudo? É uma proteção. Não vê aquele soldado? Os soldados, não tem soldado que usa aquele escudo na frente aqui? Quando vem uma pedrada, primeiro pega de quê? Do escudo. Quando vem um porrete, uma bala, qualquer coisa que vem, primeiro pega no escudo. Porque o escudo é a proteção do soldado. E aqui Davi está dizendo: Senhor, tu és o meu escudo. Olha a confiança de Davi em Deus. Ele tinha Deus como escudo dele. Então, se viesse uma flecha para Davi, ia pegar primeiro de quem? Em Deus, não é isso? Se tocasse em Davi, ia tocar primeiro de quem? Em Deus. Assim também em você, amado. Se alguém, irmã Maria, irmão Francisco, irmão Cândido, se alguém vier para tocar em você, ele vai tocar em primeiro de quem? Em Deus. Porque quem é o seu escudo? É Deus. Então Deus é o nosso escudo. Assim como diz o servo Davi, ele declarava: Deus é meu escudo, de quem eu temerei? Né? Davi não tinha medo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em alta voz ele dizia no versículo 4, ele clama ao Senhor: do seu monte sagrado ele me responde. E o versículo 5: eu me deito e logo adormeço. Aleluia. Irmão, olha o Davi, ele diz: quando eu me deito na minha cama, logo eu pego no sono, eu dormo. Porque tem pessoa hoje aí que quando, né, chega a hora de deitar na cama dele, né, deitar para dormir, parece que é tipo assim, parece que é um inferno, ele não consegue dormir. Vem tantos pensamentos na mente, né, problema, ele pensa logo assim: amanhã eu tenho uma conta para pagar, amanhã eu tenho algo para resolver, amanhã eu tenho que ir para lá, eu tenho que ter algo para resolver na justiça, no fórum. Irmão, na hora que ele deita, parece que é um inferno na cama dele. E ali ele não dorme. E Davi, o que ele diz aqui no versículo 5? Quando eu me deito na minha cama, logo eu pego no sono. Parece que nunca tinha problema nenhum. Por quê? Porque Davi, ele não levava os seus problemas, irmão. Louvado seja o nome do Senhor para a vida dele. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor. Então nós, como servidores, nós aprendemos a confiar no Senhor. Não deixa nada tirar o teu sono. Dizer: eu não dormi hoje porque eu estava preocupado com o dia da manhã, preocupado com o que comer, preocupado com o que resolver. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Confia, aprenda a confiar em Deus. Então, Davi, no versículo 5, ele diz: eu me deito e logo pego no sono. E olha que o filho dele andava atrás dele para matar ele. E ele diz assim: ó, logo pego no sono, desperto de novo, pois o Senhor que me sustenta. Aleluia. E não temos os milhares de inimigos que me cercam por todo lado, né?
e ele de o meu favor, o Senhor salva-me. Deus meu, louvado seja o nome do Senhor, Deus da minha salvação. Davi, como diz assim, é Ele que levanta a minha cabeça. É Deus que levanta a minha cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você parar de buscar Deus, né? Como que você vai ter uma proteção, um escudo para lhe proteger? Se você parar de buscar Deus, né? Quem que vai levantar a sua cabeça? Os seus amigos não vai, né? Você pode estar passando por necessidade que estiver passando, mas se você buscar Deus, irmão, Ele vai levantar a sua cabeça. Ele vai dizer assim, como Ele disse para Josué. Quem sabe o que Ele disse para Josué? A mesma coisa que Ele falou para Josué. Você sabe o que foi, irmão Maria? Ele disse para Josué: tem bom ânimo. Josué também teve inimigo. Ele tem bom ânimo, esforça-te. Te esforça-te, tem bom ânimo. Porque Deus é que dá vitória, irmão. Deus é que dá vitória. Então não é essa lutazinha que veio que vai te matar. Não é porque o filho de Davi estava perseguindo ele, e Davi disse: oh meu Deus, meu filho está perseguindo. Não. Davi estava despreocupado, dormia, comia, porque ele confiava que Deus era a proteção dele. Não vai trocar. Então não tenha medo. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo de buscar Deus, não tenha medo de orar. Tem pessoas que têm medo até de orar. Você sabe? Tem pessoas que têm medo até de orar pelas pessoas. Tem medo até de orar assim: ah, não vou orar não, porque se orar o capeta vai tocar em mim. Não tenha medo, irmão, porque você tem um Deus que é o seu escudo, a sua proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo de orar pelos seus inimigos, orar pelos seus irmãos. Eu vi o último para nós encerrar, Salmo 40. Salmo 40. Vai para frente um pouquinho para nós ver o Salmo 40, nós vamos encerrar. Sofrimento e bênção do crente. Tem gente Só quer a bênção, né? Mas não quer o sofrimento. Nós temos que aceitar, olha, irmão, nós temos que aceitar as coisas boas de Deus e aceitar também o sofrimento. Você tem que aceitar também o sofrimento. Imagina só que Jesus tivesse rejeitado, né? O sofrimento. Quem sofreu mais? Foi Jesus. E quem que preparou aquele sofrimento para Jesus? Foi Deus ou foi Satanás? Foi Deus. E ele aceitou. E Jesus era o filho dele. E ele sofreu na cruz por causa de quem? Por causa de nós. Então nós também vamos sofrer. Aceita também o sofrimento. Tem pessoa que não quer aceitar o sofrimento. Não quer aceitar a cruz, né, irmão? Só quer a bênção. Só quer o Jesus, o abençoador. E o Jesus da cruz, quem quer? Você viu que foi Jesus, né, irmão? Quando foi crucificado, quem estava lá? Somente Maria, né? Os discípulos tinham corrido todo. Pedro pegou logo ele 3 vezes, foi? Que não conhecia. Mas quando Jesus estava lá fazendo milagre, né? Quando Jesus estava enchendo o barco dele de peixe, quando Jesus estava curando a sogra dele, aí Pedro disse assim: Senhor, se for possível, eu morro até por você. Senhor, eu não vou deixar você nunca, Senhor, nunca vou lhe trair. E Jesus disse assim: hoje Deus, tu vai me negar 3 vezes. Foi o primeiro, irmão. Antes de levantar. Não é isso? Então, nós também devemos aceitar Jesus também na cruz, né? Como é o Jesus na cruz na minha vida? Na hora que estou passando pela luta, pela adversidade, assim como Jó passou, como Davi passou, Josué, né? Moisés, Jesus, Elias, todos os homens de Deus, João, Pedro, Tiago, todos os homens de Deus passaram por luta. Então nós também vamos passar. Então quando passar,
Não abandone Jesus, não abandone essa igreja. Permaneça. Amém, igreja? Então, Quando deu 40, para nós encerrar. Diz assim o 40, ó. Aleluia. O 40, do Salmo 40. Nós temos que dar graça a Deus em tudo. Ó. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Então, isso o Senhor vai, aleluia, Ele nunca vai deixar só. No momento que você se inclinar, clamar a Ele, Ele vai ouvir seu clamor. E Davi tinha muitos inimigos, filhos, dentro de casa, inimigo de tudo. E o que saía da boca de Davi? Só louvor, canção. Louvor dizia assim, ó, irmão Francisco: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor. Agora imagine só, Davi lá naquelas montanhas, né? Os inimigos perseguindo Davi, entrando para Davi. Onde é que está Davi? Vamos pegar ele para matar. E Davi lá nas montanhas cantando, nos montes: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora tem irmão que não passa por luta, irmão, fica choramingando, reclamando, né? Parece que Deus esqueceu de mim, fica blasfemando. Você vai fazer o que? É louvar o Senhor. Aí que você tem que louvar, né? Davi confiava: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ele descansará. Davi, anda um soldado aí inteiro atrás de ti para te matar. Aí Davi, o que ele fazia? Ele pegava uma pedra, colocava debaixo da sua cabeça e disse: eu vou me descansar. Eu vou me descansar, porque eu creio naquele que vive. Aquele que vive, ele está em mim. Nada vai me tocar se ele primeiramente não permitir. Eita, tudo é para a glória de Deus, irmão. Então isso, nós servimos esse mesmo Deus que Davi serviu. Esse mesmo Deus, nós servimos ele hoje. E é o mesmo Deus, irmão, que tem poder também hoje. Amém? Então acredite no poder de Deus. Não desista da sua caminhada, da sua luta. Pega a sua cruz e siga Jesus. Não é isso que ele nos ensina? Siga Jesus. Venha para a igreja, né? Mesmo que não deu para vir hoje, mas vem amanhã. Mas não deixe passar muito dia não, porque senão não vem mais. Porque é assim, o crente, irmão, é como a lenha, é como a brasa. Sempre tem que estar no meio das brasas. Porque se afastar um pouquinho, esfria. E aí, vou dizer, uma coisa fria para pegar fogo, uma brasa molhada, uma lenha molhada, irmão, para pegar fogo, demora, viu? Demora a pegar fogo, né? Então a Bíblia diz lá em Apocalipse: seja crente, não muito quente também, nem muito morno, né? Porque para Deus tem que ter domínio, controle, porque tem crente também que é exageradamente, né? Quer ser quente demais, né? E não pode ser também assim não, tem que ser moderado. Bem, então vamos ficar de pé para nós orar, agradecer a Deus, em nome de Jesus. Amanhã está Aleluia. Estamos lá no teu quarto, né? De 7 da noite, estamos ali no quarto. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Agradecer a Deus. Bendito seja Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Então, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, te agradecendo, meu Pai, pelas tuas palavras, pelo teu louvor, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, dê uma noite de paz, uma noite de vitória para cada um dos nossos amados irmãos. Abençoa a família deles que ficaram em casa, abençoa a sua família, a casa, os filhos, o esposo. Abençoa, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor do trabalho, vai dando providência, meu Pai,
Vai abençoando, multiplicando as bênçãos dele. Porque assim como Davi e Jó confiou no Senhor, também nós confiamos no Senhor. Porque o nosso socorro vem de ti, Pai. E assim nós somos gratos e felizes por nós estarem em tua presença. E assim te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Vamos louvar esse louvor para nós ir para casa com esse louvor. Vamos comigo esse louvor. Aleluia. Se você não souber seu filho amado para me salvar e perdoar a morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Tempo não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Chega a hora em que a morte enfrentarei, sempre então irei vitória, irei na glória ao meu Jesus que vive está. Toda a igreja. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Mesmo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vive está. Ele vive. Aleluia, Deus. Aleluia. Nós cremos na tua promessa, Pai. Nós cremos no Senhor, meu Pai vai voltar para levar a Deus. Aleluia. Aleluia. Lá em plena glória, vitorioso, viverá. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, tempo não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aprove o Senhor Jesus, porque ele vive. Aleluia, Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Salve uns aos outros na graça, na paz do Senhor Jesus. Está terminado.